A gente tem que entender, olha, gente, quando a gente fala na criação divina, a criação divina é do mundo material, né? O princípio inteligente passa pelo mundo material, pelo reino vegetal, reino animal, depois o reino nominal. Nós estamos vindo numa caminhada evolutiva. A gente tem que entender que, assim, Deus cria o princípio material, que é o que vai dar origem a tudo que você vê do ponto de vista de matéria, tudo que for matéria. E como é que a gente distingue o que é matéria do que não é matéria? Porque só tem duas coisas no universo inteiro. Ou é matéria, ou é espírito. Ou é princípio, veio do princípio material, ou veio do princípio espiritual. Qual é a diferença entre os dois? Um pensa, o outro não pensa. Por isso que chama princípio inteligente. Então a inteligência começa, se você for ver no reino mineral, você tem inteligência na formação dos cristais, dos elementos químicos. Tem uma inteligência ali, né? Depois no reino vegetal, no reino animal, desde o princípio lá das bactérias, dos vírus, que se tornam resistentes aos antibióticos. Então tem que ter uma inteligência ali. Só que não é uma inteligência tão sofisticada quanto a nossa hoje, mas já é um princípio inteligente. Então, nós temos que entender que o princípio inteligente, ele passa pelo reino mineral primeiro, vai evoluindo. No reino vegetal, depois no reino animal. O top, vamos dizer assim, o topo da evolução no reino animal são os animais superiores que a gente conhece aqui. O cachorro, o macaco, o cavalo, o golfinho, que tem inteligência. Só que a inteligência deles vai até um certo ponto. Por isso que eles ainda estão no reino animal. Mas nós temos também do reino animal animais que têm uma inteligência ainda não tão desenvolvida. O princípio é que vai mudando de lugar. Quando o princípio inteligente conseguiu tudo que podia naquela faixa de animal, ele começa a partir para outra faixa. Entendeu? Então é meio complicado, eu não sei se está todo mundo entendendo isso, porque isso é uma coisa fundamental no entendimento. Nós temos que tirar da cabeça definitivamente, quando a gente analisa por esse prisma, a teoria criacionista, que Deus criou os animais, Deus criou, não é assim, entendeu? É esse que dificulta, porque na teoria criacionista, Deus vai criando todos os segmentos. Não é uma evolução, é simplesmente uma criação fatiada. Né? Então Deus criou os homens, Deus criou os anjos, e não é o anjo, é a evolução do princípio inteligente depois que passa dos reinos hominais para os reinos angelicais. É uma evolução. Deus, porque senão você poderia dizer, mas por que eu não fui criado anjo então? Por que eu fui para o reino hominal e não no reino angelical já? Você está entendendo? Isso tem muito mais a ver com a teoria evolutiva de Darwin. Darwin tinha razão, né? Só que na realidade as duas coisas acontecem. Foi criado por Deus, mas não dessa maneira como a gente vê na teoria criacionista. E sim num processo evolutivo. Por isso que quando começa do nada, começa do pequenininho. Né? Toda estrela, todo o sistema estrelar começa numa coisa pequena, em gases de hidrogênio que vão se agrupando, vão dando origem a uma estrela, ali começa a desprender, dá origem aos planetas, mas começa muito simples. E no planeta também começa simples a vida. Hoje a ciência sabe disso, começou com seres unicelulares.
né? Não é que foi tendo assim, não é nada disso. Começou com seres unicelulares no oceano, que naquela época a água era morninha, porque a terra ainda estava quente, e ali então aquilo foi evoluindo do ser unicelular, passou para seres mais complexos, bicelular, multicelular, e foi desenvolvendo. Mas isso levou bilhões de anos. Muda um pouco o conceito, sabe? Não é esse conceito, essa história de criacionista, assim, criou o mundo, já o planeta prontinho, assim, tudo bonitinho. Não é assim, nós sabemos que não é assim. Eu não sei se está todo mundo compreendendo o que eu estou falando, porque é uma visão diferente. Se você ficar naquela visão criacionista, você não vai sair, não é por aí, né? É um processo evolutivo, é uma evolução, é um princípio inteligente. O que nasce de Deus é o princípio inteligente. E nós somos um princípio inteligente que já passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e agora estamos no reino hominal, a caminho do reino angelical. Todos nós, aqueles que estão presos, todos vão fazer a caminhada evolutiva. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas todos vão, né? Jesus já ensinou, do meu aprisco não perderei nenhuma hora. Não é? Todos vão. Por isso que quando Jesus esteve aqui no planeta Terra, antes dele voltar, ele foi visitar o mais profundo dos infernos, porque todos são do rebanho, todos nós somos irmãos, não é só os bonzinhos que são irmãos, todos. É que tem aqueles que estão mais atrasados, que ainda estão na ignorância, que ainda estão trilhando um caminho inadequado, mas que uma hora a própria situação vai corrigindo. Isso aqui é uma coisa tão inteligente que o próprio sofrimento que o indivíduo passa depois, em função das coisas que ele fez, põe ele no caminho correto. Eu estava lendo, não lembro onde que livro, que era que os médios são espíritos ruins. Nós temos de tudo, entre médios e não médios, até porque todos somos médiums, né? Todos somos médiums. Os médiums ostensivos, nós temos de tudo. Nós temos aqueles que vieram com a mediunidade para poder ter um instrumento a mais de prestação de serviço aos outros da humanidade, né? Você pode usar para o bem ou para o mal. Tem muito médium que usa a mediunidade para o mal, trabalhos negativos para prejudicar outras pessoas. E tem médios que trabalham para o bem, tem médios que trabalham para ganhar dinheiro. Cada um sabe o que faz. Canso de falar que o problema todo nosso chama-se responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelo que a gente faz. E vamos depois acertar a conta da responsabilidade. É bom porque tanto o lado positivo como o lado negativo. Não é só o negativo, o positivo também. Então, nós temos que cada vez perceber que nós estamos num processo evolutivo. Nós somos princípios inteligentes que já atravessamos um período muito grande. Uma vez foi perguntado, né, para o Emmanuel, quanto tempo demora para o princípio inteligente, da hora que nasce, que Deus, quando cria o princípio inteligente e continua criando, isso não parou. Quanto tempo demora para o princípio inteligente passar pelo reino mineral, vegetal e animal, para chegar nos trogloditas, lá no começo do reino nominal? 1 bilhão e 500 milhões de anos dos nossos, foi a resposta que veio do plano espiritual. Então, para esse princípio inteligente, criação divina, por isso que diz que nós temos a centelha divina. O que nós temos de divino em nós é a inteligência, é o princípio inteligente, que a gente chama de espírito. É uma questão de nomenclatura só. Porque a gente tem que nomear de alguma maneira, senão como é que nós vamos nos entender?
Não é assim? A gente tem que nomear, tem que botar um nome. Né? Então, esse princípio inteligente, ele demora 1 bilhão e 500 milhões de anos, desde a hora que é criado por Deus, até chegar no mundo primitivo como troglodita, nas primeiras encarnações no reino nominal. 1 bilhão e 500 milhões de anos. E a gente já sabe, até pela demonstração da paleontologia, hoje da arqueologia, nós sabemos que daquele primitivo lá até hoje, né, aquele primitivo que começou no corpo de um chimpanzé, isso também hoje a ciência já sabe, né, que começou o espírito no reino nominal aqui para nós, quando nós começamos lá como troglodita, nós usamos o corpo de um macaco. Pois nós habitávamos o reino animal, não é nenhum... Né? A gente veio de lá. E aí, quando você começa a ter essa noção, você tem um respeito maior pelos animais, porque os animais que convivem com a gente são os princípios inteligentes que um dia vão estar no reino nominal. Não aqui, provavelmente, nesse planeta, mas quem falou que é tudo feito aqui no planeta? E hoje nós já temos conhecimento para entender que existem bilhões de planetas, trilhões de planetas nessa galáxia. E existem bilhões de galáxias que a gente conhece, porque antes a gente não conhecia nada. A gente tem que começar a dimensionar, então é o que eu digo, agora já é um estudo da espiritualidade, nós temos que crescer. Né? Nós temos que crescer, nós já não estamos mais na infância. Quando é na infância, você conta a história da cegonha, né? Do lobo mau, mas nós não estamos mais nessa fase de infância para pensar em Adão e Eva. Nós estamos já crescidos agora. Então nós temos que entender o processo como é, porque o processo como é muito mais bonito do que o outro. Aquela história que Deus criou o planeta, porque falava assim, que Deus criou o universo em 7 dias. Num dia ele fez isso, no outro dia ele fez aquilo. Não tem nada disso, a gente sabe, a ciência não teria como acontecer dessa maneira. São épocas, eras. Né? Começou o reino mineral, depois o reino vegetal, o animal. Tinha que ter as condições para que a vida biológica pudesse prosperar. Então é uma coisa mais séria, é uma coisa mais científica. Por isso que religião e ciência não pode cada uma andar para um lado, tem que andar junto. Né? Você não pode pegar e falar, não, nós estamos aqui há 6.000 anos. Que é isso? Isso já está ultrapassadíssimo. Né? Entenderam isso aí? Isso é fundamental, quer dizer, é uma pergunta importante, porque se a gente não começar a compreender a coisa dessa maneira, é como se a gente estivesse fazendo aqui um curso para anjo. Veja como nós estamos atrasados ainda, né? Mas é um curso para anjo. Mas tem que ter um começo. Quando você vai pegar um indivíduo que se formou e tal, agora ele já é mestre, doutor, livre docente, um dia ele teve que ir para o prezinho também. Não tem como pular a etapa, ninguém nasce já com a sabedoria. É uma coisa que nós temos que ir. Né? Por isso que à medida que nós vamos evoluindo, se você pegasse um recém-nascido da época dos trogloditas, ou um troglodita adulto, o que sabia um troglodita adulto e o que sabe qualquer um que nasce nesse planeta hoje, é completamente diferente. Por quê? Porque nós já acumulamos todo esse período aí, né? Então, do macaco para hoje são 3 milhões de anos que nós estamos evoluindo. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai evoluindo o corpo físico. Nós saímos lá daquele troglodita lá atrás, usando o corpo do chimpanzé.
E transformamos, porque o espírito, agora o chimpanzé que está no reino nominal, no reino animal ainda, ele continua chimpanzé. O mesmo chimpanzé que ele era há 3 milhões de anos, ele continua. Nós é que mudamos. Por quê? Porque nós atingimos um grau evolutivo, né? Nós só usamos o corpo do chimpanzé, a gente não era um chimpanzé. Se fosse chimpanzé, estava até agora como chimpanzé, não tinha mudado. Nós usamos o corpo de um chimpanzé para fazer o nosso programa evolutivo. E à medida que nós, então, que já tínhamos condições de estar no reino nominal, fomos nos desenvolvendo, nós fomos modificando o corpo. Hoje a gente não é mais aquele corpo do chimpanzé. Mas se você olhar lá o corpo do troglodita de 3 milhões de anos, era. Então houve uma reação muito grande quando Darwin trouxe a teoria evolutiva de Darwin. Imagine o homem sair do macaco, o que é isso? É isso mesmo, qual é o problema também? A gente se acha tão melhor, tão mais gostoso que o resto da criação, né? Mas na realidade não é nada disso, nós estamos fazendo um processo evolutivo. A gente tem que baixar a bola um pouco, nossa bola. Até porque a gente sabe bem pouco mesmo, né? Mário, rapidão, tá? Não sei se vai ter um capítulo à parte sobre isso aí, mas dentro desse contexto evolutivo, como é que funciona, tá? Dos animais, a questão, se existe, tá? A questão da reencarnação dentro do animal. Lógico que tem. Então, em linhas gerais, só para satisfazer a sua curiosidade, é o seguinte, a diferença que tem entre o reino hominal e o reino animal é que o animal não tem consciência, ele não sabe o que é certo ou errado. Quando um leão ataca alguém, um ser humano, e mata, ele é extinto, ele não... Então, é diferente o processo. A gente chama de alma-grupo, eles voltam para o plano espiritual, tiveram a experiência deles e voltam automaticamente numa nova ninhada, vão fazendo o ciclo. Entendeu como é que é? Vão fazendo o ciclo, vão fazendo o ciclo. E vão guardando as coisas que aprenderam. Então, e vocês vejam que interessante que hoje em dia, particularmente, existe uma interação tão grande do ser humano com animais que chega a ser até exagerado, né? Então tem cachorrinho que tem cuidados melhores do que crianças, né? Porque é tratado, tem coleirinha de diamante, assim por diante, né? Uma coisa absurda. Mas, de qualquer maneira, esses animais estão tendo a oportunidade de ter uma convivência já com o ser humano. Isso faz parte do treinamento para o passo seguinte. Mas isso não significa que eles vão... Porque teve muitos filmes que abordaram esse assunto de uma maneira completamente inadequada, né? Às vezes o indivíduo morre no reino nominal e volta num animal. Isso não existe. Isso aí é uma ignorância, não conhece como funciona. Mas você pode ter um animal que foi seu e que volta para você. Isso não tem dúvida nenhuma. Se for o caso. Eles têm um ciclo. É um ciclo natural. E esse ciclo natural é muito parecido, porque hoje nós vamos ver um assunto, mas esse assunto aqui é para uma faixa. Porque quando a gente conversa, nós conversamos da maioria. Não dá para conversar de todos os extremos, de todas as particularidades. Mas tem seres humanos ainda, vamos dizer assim, mais primitivos, mais simples, que é mais ou menos parecido com o animal. A reencarnação, ele desencarna, fica ali na região, na outra dimensão, e na próxima oportunidade que tiver uma gravidez, dá volta naquele lugar. Entendeu? É muito parecido. Agora, à medida que nós vamos adquirindo cada vez mais consciência, por que tem um planeta de provas e expiações? Eu só posso fazer o indivíduo expiar alguma coisa, sofrer as consequências do que fez,
se ele tiver consciência do que fez. Eu não posso pegar um animal que não tem consciência nenhuma e condenar ele a nada. Ele é um animal, a gente sabe disso. Até no ser humano incapaz, a gente não condena, não é verdade? Se ele é incapaz. Agora, quando você raciocina e sabe muito bem o que você está fazendo, você está correndo todos os riscos. Então é diferente nesse aspecto. Nós podemos ir para o astral inferior, ficar lá naquilo que é chamado de inferno nas outras regiões, nas outras religiões, ficar um período ali, de acordo com aquilo que nós fizemos. Os animais não tem cabimento uma coisa dessa. Você não vai ver animal nenhum nessa situação. Entendeu?